Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um livro que eu li no ano passado, que eu trouxe na minha retrospectiva, mas que eu não tinha trazido para o canal, só ele ainda. E o livro é A Mulher que Fugiu de Sodoma, de José Geraldo Vieira. Ele é o primeiro livro e o mais aclamado dos romances do escritor. Então foi ele que projetou o José Geraldo Vieira na literatura. Ele chegou a ser considerado na época pela crítica uma obra que poderia revolucionar a literatura brasileira. Mas isso não aconteceu. Claramente ficou esquecido na história da nossa literatura. E eu acho que é um livro que vale a pena trazer porque é um livro muito bom. Um romance escrito de um jeito muito bom, com uma história muito boa, com lições incríveis, que lembra muito os escritos do Dostoiévski. Então, falando um pouquinho sobre o romance, ele gira em torno de dois personagens, que é o Mário e a Lúcia. O Mário e a Lúcia são marido e mulher, e o Mário é um médico viciado em jogo. E ele acaba se afundando aos poucos nesse vício dele, e não consegue sair de forma fácil. Já a Lúcia, ela demora a descobrir esse vício do Mário, e quando ela descobre, ela tenta ajudar ele, mas chega um ponto em que ele toma atitudes que para ela são muito difíceis de perdoar, e ela acaba então se afastando do Mário. Eu não vou dar mais spoilers do que isso ao longo da história, agora eu vou falar de uma forma um pouco menos específica sobre o que acontece na história, mas essa mais ou menos é a trama, tá? Então essa história ela passa sobre a relação conjugal dos dois, sobre uma história de amor, mas uma história de fraquezas e de vícios e de dificuldade em se perdoar. Fala sobre traição de certa forma, porque a Lúcia confia de novo no Mário e ele quebra essa confiança de novo. O que acontece ali com essa relação do Mário e os jogos é exatamente a mesma coisa que eu imagino que aconteça com um casal em que uma pessoa trai e a outra perdoa, sabe? Então vamos falar um pouquinho sobre o nome do livro. Existem especulações do porquê existe esse nome no livro, mas eu vou dar a minha percepção do que é. Eu não cheguei a pesquisar muito sobre o motivo do nome, de repente até o próprio José Geraldo Vieira explicou isso e eu não sei, né? Na história da Bíblia, quem foge de Sodoma é o Ló. O Ló, a esposa dele vai com ele e as filhas dele vão com ele. Só que quando eles vão fugir de Sodoma, a única ordem que Deus deu é que eles não olhem para trás. E a esposa dele acaba olhando. Então ela vira pedra. E ela não consegue fugir de Sodoma. E é por isso que eu acho que quando José Geraldo Vieira escreveu esse nome, ele não tá fazendo referência necessariamente à esposa de Ló. E nem necessariamente às filhas, mas poderia se dizer que sim. Eu acho que ele tá dizendo assim, ó, aquela mulher, aquela esposa de Ló, ela poderia ter seguido em frente, ela poderia ter conseguido fugir de Sodoma. Se ela conseguisse, então aconteceria isso. Se ela não seguisse, então aconteceria isso. E eu acho que ele faz um paralelo, porque como a gente tem dois personagens principais, que é a Lúcia e o Mário, a Lúcia é uma mulher. É a mulher que fugiu de fato de Sodoma. E o Mário é como se fosse a mulher que olha pra trás e vira pedra. Ao mesmo tempo que o Mário talvez não seja a mulher que vira pedra, ele consiga fugir também. No último momento, mas ele foge. Sei lá. Fica aí a percepção. Se alguém leu, gostaria de saber qual é a sua interpretação do porquê José Geraldo Vieira escolheu esse nome pro livro. O livro trata de temas que a gente, enquanto seres humanos, vivencia no nosso dia a dia. Por exemplo, como sermos fiéis aos nossos valores. Como não nos deixarmos levar pelas nossas fraquezas. O problema do vício e o quanto isso nos afasta das pessoas que a gente ama. O amor conjugal e o sacrifício. Então eu tenho algumas impressões sobre esse livro e algumas opiniões. E uma delas é que a Lúcia, em se afastando do Mário, estava fazendo um gesto de amor. Porque eu acho que naquele momento, naquele ponto da história em que ela se afasta dele, ela percebe que se ela continuar do lado dele,
ele não vai tomar medidas drásticas, ele não vai de fato melhorar, porque ele vai estar acomodado naquela vida. Então ela se retira, e esse ato de se retirar é uma tentativa desesperada de salvar de certa forma a alma do Mário. Eu admirei demais a pessoa da Lúcia, porque ela é uma pessoa que ela passa por diferentes situações de tentação ao longo da história, e ela se mantém íntegra, com os valores dela muito firmes nela. E a gente não tem acesso à cabeça dela, então a gente não sabe quais são as fraquezas que estão atormentando ela. Mas a gente sabe as decisões. E isso me fez refletir bastante, né? Porque isso é uma coisa interessante da vida. Só a gente conhece os nossos pensamentos. Mas as nossas ações, no fim das contas, são o que deixam a marca no mundo. Então o que a gente foi tem muito mais a ver com as coisas que a gente fez do que com as coisas que a gente pensou, que a gente planejou. E a Lúcia, no fim, dá pra concluir que é uma pessoa muito boa, porque as ações dela são boas. E a cabeça, pouco importa no fim das contas. Se as ações delas são realmente boas, o resto não importa. Já a história do Mário é a minha história. É a história de uma pessoa que tem fraquezas, que tem vícios, que tem dificuldades de lidar com as coisas, mas que se recusa a desistir de tentar. E eu considero o Mário uma pessoa muito forte, porque ele nunca deixou de tentar. Ele nunca deixou de buscar a melhora, apesar de cair frequentemente no vício dele e ser uma pessoa fraca. E volta e meia eu ficava pensando assim: nossa, Mário, de novo, mas que saco, como é que tu caiu nisso de novo? Só que eu sou assim. E se eu tivesse me olhando de fora, eu pensaria: nossa, que saco, tu tá fazendo isso de novo, tu sabe que não te faz bem. José Geraldo Vieira trouxe um dilema humano, um problema real, uma coisa que muitas pessoas vivenciam. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deem uma chance para esse livro, que é um livro que está esquecido na nossa literatura, mas ele vale muito a pena. Tenho outros livros dele na minha lista, esse foi o primeiro que eu li. Eu fiquei feliz em saber que foi a primeira obra que ele escreveu. Então é isso, um beijinho e até a próxima.